Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, né? E que possamos aprender mais e mais da palavra dele. Então, o título do nosso estudo de hoje é A Parábola dos Lavradores Maus. Nós vamos estudar um pouquinho sobre esta parábola, que eu ainda não coloquei no meu canal, né? Nas minhas redes sociais. Então, nós vamos estudar um pouquinho. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Pai, por mais um estudo que o Senhor me deu para transmitir a Teu povo. Que possamos a cada dia entender melhor a Tua palavra e crescer no Teu conhecimento e na Tua verdade. Que Teu povo esteja se preparando para a sua volta, que está próxima de acontecer. Que possamos estar preparados para esse dia. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, a parábola dos lavradores maus. Em Marcos 11, do 27 ao 33, os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, ao verem Jesus no templo, eles se aproximaram de Jesus e querem saber de Cristo, quem deu para Cristo a autoridade para ensinar, curar, expulsar demônios e fazer maravilhas. Então, aqueles religiosos se aproximaram de Cristo querendo saber por que ele estava fazendo aqueles sinais. Então, Cristo propôs para eles que, mediante a resposta deles à pergunta que Cristo iria fazer a eles, ele também responderia à pergunta deles para Cristo. Então, Mateus 21, do 25 ao 27. Então, vamos lá. Mateus 21, do 25 ao 27, diz assim. 25 ao 27. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o credes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Então, aqui a gente vê aqueles religiosos hipócritas, né? Então, eles queriam pegar Jesus em alguma falha, só que Jesus nunca falhou. Como eles não responderam à pergunta de Cristo, Cristo também não respondeu à pergunta deles. E ainda contou uma história que ilustrava aquilo que os religiosos e os líderes das tribos, os anciãos, faziam de ruim em Israel. Então, primeiro Samuel 8, do 4 ao 5, a gente vê, né, o que esses sacerdotes já faziam no Velho Testamento e também no Novo. Aqui Isaías, vamos ler Isaías 56, do 10 ao 12. Isaías 56, do 10 ao 12, nos diz o seguinte. 56, do 10 ao 12, diz assim: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos
estão deitados e gostam do sono. E estes cães são tão golosos que não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem, trazei vinho e beberemos, bebida forte, pois o dia de amanhã será como este, e ainda muito melhor. Então, este relato aqui era dos religiosos, né? Que Jesus está falando, Jesus vai contar essa história sobre eles. Então, na parábola do rico e Lázaro, Cristo cita estas pessoas como cães. Também, não é? Aqui em Isaías 56, do 10 ao 12, aí é citado em Isaías eles como cães gulosos, né? Que gostam das coisas, de comer as coisas de Deus, né? E na parábola do rico e Lázaro também é citado, né? Esses religiosos, porque o rico ali já deu estudo da parábola do rico e Lázaro, e este rico são os religiosos. Então são os religiosos, e aqui em Isaías confirma isso, né? Isaías 56, do 10 ao 12. E na parábola do rico e Lázaro, o rico, que são os religiosos do povo de Deus, tanto faz Israel, né, no tempo de Jesus, como os religiosos dos nossos dias. Porque as coisas não é só no passado, que era, volta a ser. Então, nos nossos dias, esses religiosos são os pastores das igrejas, né? Que só pensam em dinheiro, só pensam de extorquir as ovelhas de Deus. E são gananciosos, quanto mais tem, mais querem, né? E ficam explorando, né, a fé dos irmãos. Então, são esses religiosos que estão fora da vontade de Deus. Eu não estou falando que são todos eles, mas são todos aqueles que apostataram a sua fé em Deus e estão extorquindo as ovelhas. Então, como os anciãos, líderes do povo de Deus, né, nesse tempo. Aqui em Lucas 16, vamos para Lucas, capítulo 16, e os versos do 21 ao 23 nos diz o seguinte, do 21 ao 23. E desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então a gente vê aqui que na parábola do rico e Lázaro é citado que este rico, que é a classe de religiosos do tempo de Jesus e também dos nossos dias, esses religiosos apóstatas, que não se importam com a noiva de Cristo, que só querem receber
extorquir as ovelhas de Cristo. Então, eles são chamados de cães, né? Porque eles não estão nem aí para Deus. Na parábola do rico e Lázaro, ele está lambendo as feridas de Lázaro. Então, eu já expliquei isso na parábola do rico e Lázaro. Então, na parábola do rico e Lázaro, estas pessoas são reveladas como sendo o rico e os cães. Então, o rico e os cães são as mesmas pessoas, eram os religiosos. Já Lázaro é Cristo. O rico estava no inferno de fogo, pois rejeitou a água da vida, a palavra encarnada, o único que pode tirar o homem da condenação eterna. Mas como estas pessoas apostataram a fé em Deus e rejeitaram a palavra dos profetas, o qual o último profeta foi João, o último profeta da velha aliança, preste atenção. O último profeta da velha aliança foi João, não o último profeta dos judeus, como muitos interpretam, e eu aí também interpretava, mas não. O último profeta da velha aliança, da lei. Por quê? Porque a velha aliança se encerrou quando Cristo veio e deu a vida dele, deu o sangue dele ali, fazendo uma nova aliança. Agora, os profetas que viriam para a casa de Judá, esse Israel de novo, de hoje, seriam da nova aliança, não mais da velha aliança. Os profetas que vieram depois de João são da nova aliança, não mais da velha, porque a velha aliança, Jesus, com a morte de Cristo, ela foi também desfeita. Por quê? Porque veio uma nova aliança. Com a morte do testador também a aliança é desfeita. Então, com a morte de Cristo, que foi o testador da velha aliança, também foi desfeita. Ele fez uma nova aliança, que é o Novo Testamento, né? Que é o tempo da graça, não mais da lei. Então, eu já expliquei isso em vários estudos, né? Então, mas estes religiosos, estas pessoas apostataram a fé em Deus e rejeitaram a palavra dos profetas, o qual o último profeta foi João, o último profeta da velha aliança, o último profeta que Deus deu para os judeus, para João, pois João seria o encerramento dos profetas da velha aliança. Depois de João, os profetas seriam da nova aliança. E estes profetas da nova aliança começariam com Jesus. Preste atenção. Com o próprio Cristo. Mas aqueles homens não aceitaram Cristo como seu profeta, né? Não aceitaram Cristo como seu profeta, não aceitaram João como profeta deles, e muito menos, né? Não aceitaram João Batista, eles chamavam de demônios. Eles não aceitaram João como seu profeta, que estava lá em Isaías, né? Ele seria a voz que clama no deserto. Viria preparando o caminho para o Messias. Mas os judeus, os religiosos, não viram nada disso, né? Os sinais tudo cumprindo, as profecias, eles não viram nada. É como hoje, né? Hoje em dia as pessoas estão cegas, não estão vendo as profecias se cumprindo nos últimos dias.
dizendo que Jesus está voltando. Então eles não aceitaram João Batista e nem aceitaram Jesus Cristo como o seu Messias, o profeta que Moisés e Isaías profetizaram que viria para eles, e ele seria a salvação deles. Então Cristo seria a salvação dos judeus, mas eles não viram nada disso e tiveram ódio de Jesus e mataram João e mataram Cristo, né? Este profeta também era a rocha da salvação deles. Então, Cristo, profetizado por Moisés, ele não seria somente um profeta, mas ele seria a rocha da salvação dos judeus. Deuteronômio 32, versículo 15 e 18, você pode ler isso. Por isso, em Marcos 12, do 1 ao 12, Cristo conta uma história para ilustrar a casa de Judá, o Israel do tempo de Cristo e também do nosso tempo, dos nossos dias, para mostrar a realidade dos líderes religiosos de Israel. Então, Cristo conta essa história, né, em Marcos 12, do 1 ao 12. Todos, ou quase todos, corrompidos. Então, estes religiosos, quase todos estavam corrompidos, e isso não é diferente dos nossos dias. Nos nossos dias não é diferente, né? Muitos, não são todos, mas uma boa parte desses religiosos que se dizem pastores, missionários, obreiros, apóstolos e tantas outras coisas, a maioria deles estão apostatando-se da fé em Cristo. Então, tanto em Israel com os seus líderes religiosos, em Israel nos nossos dias são os rabinos, né? Tanto em Israel com os seus líderes religiosos, como a igreja nos nossos dias e os seus demais líderes corrompidos, né? Então, tanto em Israel como em todo o mundo, nas igrejas, e a maioria desses religiosos estão corrompidos, como no tempo que Cristo veio. A situação da primeira vinda de Cristo se agravou para a segunda vinda. Então, agora na segunda vinda está pior como foi na primeira vinda. Porque na primeira vinda era só os judeus, né? Mas na segunda vinda é todo mundo. Porque na segunda vinda de Cristo vai ser para a igreja. E a igreja está em todo mundo. Então, esses religiosos estão corrompidos. Aqui em Lucas 18:8, nos diz assim, 18, versículo 8, diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus vai vir, vai ter duas voltas, né? Mas a volta dele para a igreja não vai ser a vinda dele para esta terra. Ele vai voltar para esta terra para os judeus. E aqui está dizendo: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A fé em Deus, a fé em Cristo, a cada dia está esfriando cada vez mais. Cada vez mais poucos estão tendo esta fé em Cristo, né? Estão crendo na palavra de Deus, muitos estão apostatando a sua fé e trocando pelas coisas do mundo. E a palavra de Deus diz: onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. E a maioria dessas pessoas, o tesouro delas estão neste mundo.
todos ou quase todos corrompidos. Nos nossos dias não é diferente. Não é diferente, né? A casa de Israel, que é a igreja, com os seus líderes, também está corrompida. A nação de Israel, na terra de Israel, e a igreja em todas as nações. Então, Israel, né? Esse Israel de hoje, lá todos corrompidos. E a igreja em todo o mundo também, há muitos desses líderes, ou a maioria, estão também corrompidos. Mas Cristo, nesta parábola dos trabalhadores maus, Cristo revela tudo. O que eles fizeram, estão fazendo e irão fazer com os enviados de Deus à sua vinha. Então, mas Cristo também revela o que irá acontecer com estas pessoas. Lucas 16, 23. Lucas 16, 23 nos diz o seguinte. Diz assim, 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, Cristo revela o que irá acontecer com estas pessoas, né? Na parábola do rico e Lázaro. O rico, está no inferno em tormento. Quer dizer, aqueles religiosos do tempo de Cristo estão no inferno. E todos aqueles durante todos estes anos de Cristo para cá, que foram morrendo nesta situação, né, de corrupção, de negligenciar Cristo, eles estão no inferno. O rico no inferno, ele roga a Deus para que Deus mande Lázaro, ou Cristo, Lázaro é Cristo, novamente para a casa do pai dele, não é? Ou Israel, a casa do pai dele, Abraão, não é? É a nação de Israel, para os 5 irmãos dele, a casa de Judá. Então, aqui o rico no inferno, ele está atormentado, né? E ele roga a Deus para mandar Lázaro, mandar Cristo novamente para Judá, né? Para a casa de Judá, para que Cristo pregue novamente para os judeus. Então, os 5 irmãos dele, a casa de Judá, que vivia, né? Seja bem-vindo, Joséano, que o Senhor te abençoe, te guarde de todo mal. Então, os 5 irmãos do rico era a casa de Judá, que vivia longe de Deus. Eles não creem ainda hoje em Cristo. Mas o rico, aí na parábola, está clamando a Deus que mande Cristo para os seus cinco irmãos, que é a casa de Judá, que vivia na mentira e engano, que eles mesmos pregaram para os judeus. Em Mateus 28, do 11 ao 15, né? Lá os sacerdotes, né? Falaram lá para os soldados romanos para anunciarem que os discípulos roubaram o corpo de Cristo e enterraram em outro lugar. Quer dizer, Cristo não morreu, Cristo não ressuscitou. Cristo morreu e não ressuscitou. Essa é a mentira que os religiosos do tempo de Cristo propagaram para toda a nação de Israel, e ainda hoje eles vivem nesse engano, nessa mentira. E aí na parábola do rico e Lázaro, o rico está pedindo o Pai eterno
o pai Abraão, pai eterno, para mandar Lázaro, que é Cristo, para pregar novamente. Só que Deus, ele diz que não vai mandar. Então, na parábola das 10 virgens, as 5 virgens loucas é a casa de Judá. Os mesmos 5 irmãos que o rico pede o Pai Eterno para mandar Lázaro até eles, para que eles ouçam novamente a parábola, para que eles ouçam novamente a palavra do Lázaro, do Messias, do Cristo, né, do profeta que Moisés profetizou. Mas a resposta do Pai Eterno para o rico foi: não mandarei, pois se eles não ouvem Moisés, os livros da lei, e os profetas, os livros dos profetas, né, as profecias dos profetas, ou melhor, se eles não obedecem às minhas leis, que é Moisés, né, e os profetas que Deus mandou profetizar sobre Cristo, pois eu já mandei o meu filho e eles não creram, né? Não aceitaram ele, não ouviram a Cristo, eles não ouviram os profetas, eles não creram que Cristo era o profeta que os profetas profetizaram. Então eles rejeitaram. Então, se eles não creram quando Cristo estava aqui, tampouco eles vão acreditar se eu mandar uma pessoa que ressuscite. Então, eles também não obedecem a Moisés, ou melhor, às minhas leis, às minhas leis. Eles não guardam as minhas leis, os meus mandamentos, as quais mandam amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então eles não vão crer se eu mandar uma pessoa que ressuscitou dentre os mortos, eles não vão crer. E Deus aqui estava falando de Cristo, porque foi Cristo quem ressuscitou dos mortos. Cristo foi para o céu depois que ressuscitou. Então Deus está falando aqui de Cristo. Então lá tem Moisés e os profetas, porque os judeus, eles vivem ainda na lei e eles seguem o Velho Testamento, que é as leis de Moisés e os profetas. Por isso Deus diz aqui para o rico, né? Lá eles têm a lei e os profetas, lá eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Então, se eu mandar uma pessoa que ressuscitou, né, dos mortos, eles não vão acreditar. E essa pessoa não era qualquer pessoa. Não era Moisés e Elias. Aqui Deus está falando de Cristo. Cristo foi o único que morreu nessa terra e ressuscitou e foi para o céu ressuscitado. No Apocalipse 11, do 1 ao 14, Deus não mandará para os judeus alguém que ressuscitou, né, dos mortos. Ele não mandará Cristo. Quem ressuscitou foi Cristo. Então ele diz aqui, né, em Lucas, ele diz para o rico, né, mesmo que eu mande uma pessoa que ressuscitou, ou uma pessoa, mesmo que, ainda que algum dos mortos ressuscite, e quem ressuscitou foi Cristo, ele não iria mandar, mesmo que ele mandasse Cristo, mesmo que ele mandasse Lázaro, que morreu e ressuscitou e subiu ao céu, que é Cristo, mesmo que ele mandasse Cristo de novo, eles não iriam crer.
em Cristo como sendo o profeta que Deus prometeu lá para Moisés. Então, no Apocalipse 11, do 1 ao 14, Deus vai mandar para os judeus, mas não vai ser uma pessoa que foi ressuscitada dentre os mortos. Ele não vai mandar Cristo, ele vai mandar as duas testemunhas. E essas duas testemunhas, elas são dos nossos dias, elas são pessoas como nós, elas não são pessoas que estão no céu e vão ressuscitar. Elas não são pessoas que já morreram, estão no céu como Moisés e Elias e vão ressuscitar, como foi pregado para nós. Isso não é verdade. Deus não mandará para os judeus alguém que ressuscitou dos mortos, mas dois filhos dele que vivem no nosso tempo como testemunhas para pregarem a palavra do Velho Testamento, que é Moisés e os profetas, e a palavra do Novo Testamento, que é a palavra de Cristo, que é o Novo Testamento, que é o testemunho de que Cristo já veio, o Messias já veio, e o Messias foi morto por eles, e o Messias já ressuscitou e está no céu. Então, as duas testemunhas vão pregar isso, vão pregar a lei que Cristo cumpriu, obedeceu toda ela, os profetas que profetizaram que o Cristo viria, e o Novo Testamento, que o Cristo já veio, morreu, ressuscitou e foi para o céu, e vai voltar muito em breve, né, para os judeus no final do governo do Anticristo. Então, essas duas testemunhas serão mortas. Então, o diabo vai entrar em alguém e vai matar essas duas testemunhas. Então, na parábola dos servos maus, Cristo começa assim. Marcos 12, 1. Marcos 12, 1 nos diz o seguinte. Marcos 12, 1 diz assim: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de... Deixa eu ver se aqui, Marcos é 12, estou no 11. Marcos 12, 1, não é 11, 1. 12, 1. A parábola dos lavradores maus. Então, 1. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de um valado, fundou nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. Então, um homem plantou uma vinha. Este homem é Deus. E cercou-a, a vinha é a nação de Israel. Cercou-a de um valado, não é, uma vala ao redor, né? Essa vinha. Fundou nela um lagar. Um lagar é uma parte onde irão pisar nas uvas para fazer o vinho. Edificou uma torre, a torre de vigília, para ver os inimigos, né? As pessoas que querem fazer algum mal. Arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. Então, os lavradores aqui são os religiosos. São os religiosos, né? Que ficaram responsáveis de levar o povo de Deus a Deus através da palavra. Então, aqui em Marcos 12, 12 diz assim, versículo 12: E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam
que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o foram-se. Então Jesus estava falando, ele contou esta parábola para mostrar para aqueles homens que eles eram estes lavradores, que Deus colocou, arrendou aquela vinha para que eles cuidassem dela e desse para Deus o seu lucro, os seus bens, o seu direito. Então, a vinha é Israel, a nação de Israel. E os lavradores são os religiosos que tinham que trabalhar na vinha, ensinar a palavra de Deus e dar lucros para Deus. Que lucros? Pessoas salvas, pessoas que seguiam a palavra de Deus. Então o dono da terra partiu. Oséias 5, do 14 ao 15, nos diz o seguinte, muito interessante, o que fala aqui em Oséias. Então vamos lá para Oséias, porque a Bíblia ela interpreta ela mesma. Oséias 5, do 14 ao 15, diz assim: Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu o despedaçarei, e ir-me-ei embora. Levarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Então Deus aqui está dizendo que iria embora, aqui no versículo 14. E o despedaçarei e ir-me-ei embora. Está falando do castigo daquela nação, né? Daquele reino, daquela casa de Judá. Irei e voltarei ao meu lugar. Então, Cristo, né, foi embora de Jerusalém, foi embora da casa de Judá, mas ele vai voltar para aquele lugar. Então, quando Deus se afastou da nação de Israel, ele voltou em forma de homem, ele se encarnou para o seu povo, e o povo rejeitou ele, ele foi embora de novo. Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu, mas ele vai voltar de novo para essa terra. E é isso que Oséias está falando aí, Deus está falando. Em Marcos 12, do 2 ao 3, nos diz o seguinte, continuando aqui, Marcos, né? Marcos 12, 2 e 3, diz assim: E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Então chegou o tempo da colheita, né? Eu vou ler o 3 também. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. Chegou o tempo da colheita da vinha, né? E o dono, Deus, mandou os servos receberem o seu direito, o seu fruto, o seu dinheiro. Mas o que foi que aqueles lavradores mal fizeram? Feriram os servos e os mandaram de mãos vazias. Então, o dono da vinha mandou um servo receber dos lavradores do fruto da vinha, o dinheiro, né? O seu direito. O servo era os profetas que Deus enviava para Israel, para levar
a palavra de Deus para os religiosos. Em Jeremias 38, do 1 ao 6, lá fala de Jeremias. Jeremias pregando a palavra, Jeremias profetizando aquilo que Deus falava. E o que eles fizeram com Jeremias? Jogaram Jeremias em um poço cheio de lama. Colocaram Jeremias no centro da cidade lá, em uma caixa, né? E zombaram de Jeremias. E assim eles fizeram com muitos profetas. No verso 4 aqui da parábola, diz assim: e tornou a enviar-lhes outro servo, mas eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. Então, Deus sempre estava mandando os seus profetas, mas aqueles lavradores maus não queriam pagar o arrendamento daquela vinha. Então, o dono da vinha mandava os seus servos pegar o que era seu de direito e eles não davam nada. Não davam nada. Jesus conta essa mesma história quando ele veio, né? A história do rico e Lázaro. O mendigo não tinha nada, não recebia nada. Então Jesus era o mendigo, não recebia nada daqueles ricos, ou do rico, né, que é a classe religiosa, daqueles cães, eles não davam nada, nem as migalhas. E aqui a gente está vendo a mesma história, Jesus contando. Eles não davam nada para o dono da vinha. No versículo 5 nos diz assim: e tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram, e a outros mataram. Então aqui foi piorando, né? Então eles não só mais estavam batendo, ferindo, maltratando, mas agora estavam matando. Mateus 23, 37 nos diz o seguinte. Mateus 23, versículo 27, nos diz assim. Vamos ver o que é que diz lá, né? Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas inteiramente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundície. Então, estes religiosos, Mateus 23, 37, li errado, é 37. Vamos ver, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Então, aqueles religiosos corrompidos, né, por fora muito bonito, mas por dentro a pura imundície, né, e eles fizeram isso, né, com os enviados do dono da vinha. Eles maltratavam, matavam e surravam, né. Aqui os versos do 6 ao 8, né, da parábola que Jesus está contando para aqueles religiosos que fizeram a pergunta para ele, né, queriam saber por que ele estava fazendo aqueles sinais, aquelas milagres, aquelas maravilhas.
Mas Jesus, né, disse, se eles respondessem a pergunta dele, eles respondiam, porque eles, com que autoridade ele estava fazendo aquelas coisas. Então, o versículo do 6 ao 8 nos diz assim: tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Então o dono da terra, né, o dono da vinha, mandou os seus servos, seus apóstolos, ou os seus profetas, e uns foram maltratados, outros foram surrados, outros foram mortos. E ele disse assim: eu vou mandar meu filho, eles vão respeitar meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Meu Deus, vamos matar ele e a herança, a vinha fica para nós. Isso é o que o diabo tem colocado na cabeça de muitos. Então essa igreja é minha, esta nação é minha, ninguém vai tomar de mim. Esse rebanho é meu, não é de Deus, é deles. E muitos estão extorquindo essas pobres criaturas, essas pobres pessoas que estão enganadas debaixo desses maus lavradores, né? Que Deus colocou para cuidar do rebanho dele. Eles não estão dando frutos, não estão dando lucros para Deus, não estão trazendo almas, não estão levando as pessoas a serem santificadas, a abandonarem os seus pecados, não estão pregando a palavra da verdade para essas pessoas. Estas pessoas estão andando no engano, na mentira, né? Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Meu Deus. Então aqui eles pegaram Cristo, o filho do dono da vinha, e mataram e lançaram fora da vinha. Então Hebreus 13:12 nos diz o seguinte, versículo 12: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então, filho do dono da vinha é o próprio Cristo, que foi morto fora, né? Aqui em João 19:17, nos diz que Jesus foi morto, né, no monte do Gólgota, fora da cidade de Jerusalém, fora das portas de Jerusalém. No verso 9 de Marcos, né, 12, nos diz assim: que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Então esta foi a resposta dele. A pergunta de Jesus para aqueles religiosos foi: que fará, pois, o Senhor da vinha? E eles responderam: virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outro. Meu Deus. Cristo faz uma pergunta para aqueles religiosos. Então a pergunta eles respondem, né? Eles respondem muito bem. E eles entenderam a história que Cristo contou e eles entenderam que eles eram aqueles maus lavradores. Então, o outro que Deus deu para cuidar da vinha foi a casa de Israel. Então eles disseram, né, no versículo 9: virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outro. Destruirá os lavradores.
E quando foi que aconteceu essa destruição destes lavradores? No ano 70 depois de Cristo. Então Deus destruiu aquela lavoura, né? Ou melhor, aquela vinha. Aqueles lavradores foram expulsos da vinha. A vinha foi destruída, a vinha é a nação de Israel. E aqui eles responderam: virá e destruirá os lavradores. Destruiu tudo. Os lavradores saíram corridos, né? Mortos muito, outros fugiram. E a terra ficou vazia, sem ninguém. Israel ficou devastada, assolada, né? Destruída. E aqui nos diz mais, né? E dará a vinha a outros. E esta vinha foi entregue nas mãos da igreja, da casa de Israel. Então Deus tirou o direito de pregar o evangelho das mãos dos judeus, da responsabilidade deles, e passou para outros, para a igreja, que somos nós. Será que você está sendo um bom ou um mau lavrador? Será que você está cuidando direito da vinha de Deus? A vinha de Deus agora não é só a nação de Israel, não é só essa terra de Israel, mas é todo mundo. Todo mundo tem pessoas que se chama igreja cuidando da lavoura de Deus. Tem que estar dando lucros, porque senão Deus vai lhe substituir, vai lhe destruir. E Ele está vindo e vai destruir esses lavradores maus que não estão dando lucros para o seu Senhor. Não estão dando frutos, não estão dando pessoas salvas para Deus. A igreja ficou responsável de pregar a palavra de Deus, não somente em Israel, mas em todo o mundo. Atos 1:8. Deus disse para a gente, não é, testemunhar dele em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e todo o mundo. Em Mateus 28:19, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A lavoura de Deus agora não é só a nação de Israel e na terra de Israel, mas é em todo o mundo. Deus quer os lucros da sua vinha, mas os trabalhadores maus querem se apossar daquilo que é de Deus. Então essas pessoas não querem dar o lucro ou o que pertence a Deus, que são as almas. Os sacerdotes, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, estes religiosos do mal sempre querem aquilo que é de Deus. Eles não querem dar aquilo que pertence a Deus. Nos nossos dias, estes religiosos são muitos líderes das igrejas que acham que são os donos da igreja e se apossam da noiva de Cristo e todos aqueles que Deus envia para falar com estes líderes. De alguma forma, estas pessoas tentam matar estes enviados do Pai Eterno. Como é que eles tentam matar? Degredindo, né? Falando mal, dizendo que são falsos profetas, dizendo muitas coisas para as pessoas morrerem, não obedecerem a Deus, desanimarem. Mas o noivo está vindo e em suas mãos trará a destruição para estes lavradores maus, desonestos, ladrões e corruptos. Marcos
12, 9, né? Ele diz: virá e destruirá os lavradores. Então, Jesus está vindo para destruir esses maus lavradores. Em Marcos 12, do 10 ao 11, ele nos diz o seguinte: ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então, Cristo, a pedra rejeitada, mas que é a principal pedra da construção do Israel espiritual. Então, Cristo é a rocha da salvação e eles rejeitaram. É a pedra principal desta construção espiritual, mas eles rejeitaram. Da igreja santa e imaculada, não do Israel que veio apenas da carne e do sangue de Abraão, não uma igreja apóstata que não tem compromisso com o seu noivo. No verso 12 nos diz o seguinte: e buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o foram-se. Então, no verso 2 nos diz que aqueles religiosos entenderam que Cristo falava que os lavradores maus eram eles. Por isso, eles queriam prender Cristo. Eles queriam calar a verdade. Hoje em dia, a mentira quer luta. Hoje não, sempre foi assim, mas hoje é mais claro, né? Sempre lutam para calar a verdade. Sempre foi assim. Os lavradores maus sempre quiseram calar a verdade. Por isso eles sempre se levantaram e se levantam contra aqueles que são enviados do Pai Eterno para o seu povo. Então, Hebreus 11, do 36 ao 38, nos diz o seguinte. Hebreus, capítulo 6, dos versos 36 ao 38, nos diz assim. Hebreus 11, não é 6, é 11. Hebreus 11, do 36 ao 38, nos diz assim: e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Então, estes foram os enviados que Deus mandou para a sua vinha, e esses lavradores maus fizeram tudo isso com eles, e ainda hoje estão fazendo e farão mais ainda, porque todos aqueles que Deus enviar para combater estes maus lavradores, eles vão se levantar para tentar destruir estas pessoas, como fazem hoje, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos ser pessoas que estejam fazendo a vontade de Deus. Mande essa live para frente, dê o seu like, dê o seu bonzinho e compartilhe esta live para que outros aprendam como é realmente a revelação de Deus e não seja um mau lavrador
que trabalhe bem na vinha do seu Senhor. Ele está vindo e vai levar todos aqueles que são fiéis a Ele, que estão dando lucros, que estão dando almas, que estão fazendo a sua vontade. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. E que possamos ser servos bons, não servos maus, não lavradores que quer destruir os outros que estão trabalhando na Sua obra. Mas que sejamos servos, que sejamos lavradores, bons, que estão fazendo a Sua vontade, pregando a Sua palavra e levando os frutos para o Senhor, que são as vidas. Obrigado, Pai, por o privilégio. Abençoa cada um dos Teus filhos que estão ouvindo esta mensagem, que se fortaleçam, busquem o Senhor, façam a Sua vontade, obedeçam a Sua palavra e vivam o Evangelho, que pregam, que ensinam. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. E não esqueçam, compartilhe, dê o seu like e envie essa mensagem para outros. E até o próximo estudo.